Estamos chegando para o nosso comentário dominical de hoje. Hoje com um tema um pouco fora da política e apenas um pequeno anúncio político. O tema de hoje é sobre aquilo que o brasileiro mais venera, por quem ele mais sofre, que é a seleção brasileira. Senhores, eu fui narrador de futebol. Antes de entrar na política, eu fui locutor esportivo ao lado de Carlos Said, Dídimo de Castro, Fernando Mendes, Valdir Araújo, de saudosa memória, e tantos outros companheiros. Eu narrei futebol no Brasil inteiro. O Dídimo me encaminhava para narrar futebol do Rio Grande do Sul a Belém, eu narrei. Quando era para ir para Manaus, eu dizia, não, Manaus eu não vou porque se o avião cair, quem não morrer também não escapa porque os bichos comem. Eu nunca quis sobrevoar a selva amazônica. Até que um dia eu vi um avião cair lá e não escapou ninguém. Vocês lembram? Um avião de carreira desses nossos aí. Mas o tema de hoje, ele é um tema que mexe com a família brasileira, com o torcedor brasileiro. Nós todos que somos apaixonados por esta seleção gerada por Garrincha, Pelé, Didi, Vavá, Zagallo, Nilton Santos, e que foi o grande timaço da Copa de 1958. Depois bicampeão do mundo em 62. Mas tinha um treinador chamado Fiola, um velhinho gordinho, e o time dele sempre era o mesmo time. Ele não mudava o time. Apenas tiraram um jogador, se eu não me engano, o Dida, a pedido do Didi, que era o meia de ligação, que era do Botafogo, que pediu ao Fiola, vamos dar chance a esse menino Pelé. Ele joga demais, só tem 17 anos, mas joga demais. Aí eu acho que foi o Dida que saiu, ou foi o Vavá, e colocaram o Pelé. Senhores, a seleção campeã do mundo de 1958, Gilmar Djalma Santos, Bellini, Zito, Orlando e Nilton Santos. No meio de campo, Didi. Zito e Didi faziam o meio campo, que era um grande craque. E no ataque o Zagallo vinha e voltava fazendo o terceiro homem. Garrincha, Pelé, que foi o grande jogador daquela época, não é? Na ponta esquerda, Zagallo. Era um time só. Tanto que na Copa de 1962, não é? 78, 4 anos depois, 72, a seleção brasileira, aliás, não foi 72, a seleção brasileira foi bicampeã do mundo em 62. Pelé se contundiu no primeiro jogo. Garrincha passou a ser a grande expressão da seleção brasileira. E foram buscar apenas um garoto, chamado Amarildo do Botafogo, que era o reserva do Pelé, e colocaram no lugar do Pelé. Mas a seleção continuava a mesma, não é? Gilmar, Dessordi, Bellini, Zito, Orlando, então a mesma seleção, não é? Garrincha, Didi, Vavá e Pelé. Era um timaço. Mas quando chegou a Copa gigante, depois de perdermos em 66, aí o Brasil mudaram muito a seleção e nós fomos para a Copa de 70. Em 70 foi armado um time por Zagallo, que tinha sido jogador no campeonato e no bicampeonato. Foi chamado para ser o técnico da seleção brasileira. Zagallo fez um só time. Vocês lembram? Félix, não foi? Carlos Alberto Brito, Wilson Piazza e Everaldo. Clodoaldo e Gesso. Jairzinho, não é?
Tostão, Pelé e Rivelino. Rivelino para fazer o terceiro homem, porque o Edu, ponta esquerda do Santos, colega do Pelé, é que era o ponteiro da seleção brasileira. E esta seleção foi a maior seleção de todos os tempos, mas ela já veio com a base de 1966, de 1962. Era uma senhora seleção. E fomos tricampeões do mundo. Agora, hoje a gente vê uma seleção mal gerenciada, mal dirigida, mal treinada, com um técnico mais perdido do que segue tiroteio. Não sabe como escalar o time. Cada jogo ele põe em campo um amontoado de jogadores. Senhores, eu fui locutor esportivo. A seleção brasileira vem sendo mal montada, mal dirigida. Por quê? Porque a CBF também tem um presidente que não entende coisa nenhuma de futebol. Não calça nem o sapato do João Avelange. Então o que está faltando no Brasil é comando. Comando para a Confederação Brasileira de Futebol. Comando para treinar a seleção brasileira. Vamos buscar agora um técnico italiano, francês, sei lá, que está lá na Itália, que não pode vir. Só pode vir quando estiver perto da Copa. A escalar um treinador jovem, ainda inexperiente, para ser o técnico da seleção brasileira. Olha o resultado aí. Olha o resultado aí. Senhores, em futebol não se inventa. Técnico de futebol bom é aquele que foi craque, que foi um divino mestre em campo. Todos que foram bons jogadores, Tele Santana, todos eles foram grandes treinadores, porque tinha a experiência do campo de jogo. Então a nossa seleção está precisando de um treinador maduro. Eu não sei se esse que está lá na Espanha, que é conhecido, já foi do Real Madrid, parece que agora é Atlético de Madrid o time dele, que vem para treinar o Brasil para a Copa. Como que ele vai treinar o Brasil para a Copa? Porque do jeito que está indo aí, a seleção poderá não se classificar. Perder para a Colômbia, a seleção brasileira, para a Argentina, para o Uruguai, tudo bem, campeões do mundo também, mas para a Colômbia, cadê o futebol brasileiro? Eu escolhi esse comentário hoje, fora de política, para falar do futebol brasileiro, porque eu fui locutor esportivo, chefiado pelo Dídimo de Castro, o pequeno polegar, Carlos Said, nosso grande comentarista, e o Dídimo pouco viajava, e me mandava sempre viajar, Rio Grande do Sul, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pernambuco, Recife. Eu narrei futebol no Brasil todo. Aí fui perseguido para tiraram-me da televisão, tiraram-me do rádio. Aí eu virei político, fui para a política. Mas eu sou mesmo jornalista. Eu fui locutor esportivo e eu entendo de futebol. Esse jogador, esse treinador da seleção brasileira não enxerga um touro que tem o futebol brasileiro. Melhor do que muitos centroavantes que ele bota lá, mas ele não chama, porque eu não sei. Deve ser com medo do jogador por causa do nome dele. Hulk. O Hulk é um centroavante trombador, é um gigante, é um homem forte, chuta bem com as duas pernas. Quando ele está com a bola, tomar a bola dele é difícil, porque ele é um touro realmente. Seria hoje, no futebol brasileiro, o melhor centroavante. Com o Neymar na esquerda, não é? Vinícius Júnior pela direita, e Neymar e Vinícius rodando. A cada ataque eles trocavam de posição para deixar a defesa maluca, e o touro Hulk na cabeça da área. Que quando pegou uma bola para tomar dele é difícil, porque ele parece um touro sentado. Duro, forte, pesado. Centroavante tem que ser forte. Lembra do Vavá? Lembram do Coutinho? Lembram de Ronaldo Fenômeno? Alto, forte, veloz, gigante, trombador? O centroavante não pode ser um Zé Mané qualquer, um palitinho dentro da área, não vai fazer nada. Centroavante
é o artilheiro do time. Pelé era o nosso centroavante, porque ele jogava sozinho, ia buscar a bola lá atrás, vinha. Ele era forte e ninguém tomava a bola dele. Pelé, além de grande craque, tinha um porte físico muito forte. Essa nossa seleção brasileira, eu estou tratando dela hoje aqui porque a decepção que ela nos causou nesses últimos jogos fez com que despertasse a família brasileira. O futebol brasileiro é a maior alegria que tem a classe média baixa, o povão, a família brasileira. O que salva o sofrimento da família brasileira, dos políticos reles, a maioria que tem neste país, mas que mesmo assim chega ao poder. A nossa alegria ainda é o futebol. E agora vão acabar também com o futebol. Estão acabando com a política. Querem acabar com o futebol. A seleção brasileira está precisando definir um time, como foi definido em 1958, 62 e 1970. Uma seleção pujante, forte. Depois a seleção do Romário, não é? Depois a seleção do Ronaldinho Fenômeno, que ganharam a Copa do Mundo. Então o que falta à seleção brasileira é um técnico de alto nível para conduzir a nossa seleção. Para conduzir a nossa seleção. Vocês lembram que na Copa de 70 era o mesmo time, não é? Era o mesmo time. Na Copa de 62 foi o mesmo time que veio, presta atenção, foi o mesmo time que veio de 58, não é? Então o que falta ao futebol brasileiro? Treinador competente. E só é bom treinador quem jogou futebol, quem foi craque, porque entende de futebol. Você que é treinador, professor de educação física, eu sou formado em educação física, pois vai dar aula de educação física, cara, tu quer dar aula de futebol? Quem dá aula de futebol é quem foi craque, que tem um jogo de cintura, que tem um molejo, que sabe driblar, que sabe jogar. Eu fui locutor esportivo. Eu hoje quero pedir paciência àqueles que nos seguem, porque eu escolhi o tema futebol, embora fazendo um adendo, porque o governador do Rafael, que vem sendo muito criticado injustamente, talvez por neófitos que não tenham visão futurista como ele tem, e eu aprendi a ter visão futurista e larga com o grande governador Alberto Silva. E o Piauí tem hoje um governador jovem e diferente. Ele voou de novo para a Europa, mas ele está indo buscar novidades, investimentos, descobertas, novas tecnologias para equipar o Piauí, o preparando para o desenvolvimento e para o progresso. Então, quando o Rafael Fonteles, vou chamar Rafael porque ele é um menino, eu já sou um coroa de 77 anos, né? Vou fazer agora 78. Quero dizer ao governador Rafael, continue, viaje, deixe dizer que você está fazendo turismo, governador. Vá buscar descobertas, novas tecnologias, trazer grandes grupos econômicos, financeiros para dentro do Piauí, desenvolver as margens ricas dos rios perenes que tem o Piauí, trazendo japoneses, sim, por que não trazer do Japão, Vossa Excelência esteve lá, trazer um consulado do Japão, como fez Belém, e trazer para o Piauí japoneses que vão ensinar o que ensinaram aos paraenses no campo da floricultura, da fruticultura, não é, da piscicultura e apicultura. Eu acho que o que o governador Rafael está fazendo é correto. Ao terminar esse meu comentário de hoje, eu quero deixar com vocês o gol da seleção brasileira que eu narrei no Maracanã, ainda na minha média idade, na despedida de Garrincha, o gol de Pelé, que eu narrei com o equipamento Shure da Rádio Globo e que o pequeno polegar, Dídimo de Castro, mandou para mim, que eu pedi, que eu não tinha essa gravação. E ele mandou que o filho dele repassasse para mim. Eu recebi e botei cativo
no meu Twitter. Mas eu quero encerrar o comentário de hoje deixando a minha narração, agradecendo ainda hoje ao Dídimo que me deu essa grande oportunidade de transmitir o jogo da seleção brasileira contra a seleção do mundo na despedida de Mané Garrincha no Maracanã. E eu narrei esse futebol com o equipamento da Rádio Globo, que me foi cedido pelo Jorge Cury e pelo João Saldanha, de quem eu era amigo, como narrador esportivo, de tanto viajar pelo sul do país. Eu encerro o comentário de hoje e deixo você com esse gol maravilhoso do Pelé, que eu me emocionei muito, porque ele driblou 5, encostou no goleiro e fez um golaço. Foi o maior gol daquela noite. O meu abraço e até o próximo domingo com o nosso comentário somente político. Mas hoje eu dediquei ao futebol, porque eu fui locutor esportivo, narrador esportivo, ao lado do Dídimo, do Carlos Sainz, de Fernando Mendes, Valdir Araújo, de saudosa memória, de tantas figuras do futebol do Piauí. E eu quero premiar você, torcedor, com este gol, em homenagem àquele que se foi, mas que continua, mesmo morto, o maior jogador do mundo de todos os tempos. Golaço de Pelé. Vejam. Segundo alto de fora da área, parou o Bruno, camisa 5, e daí ele passa o peço do Bruno, 5, deu a Pelé, Pelé pintou as costas, também a